Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje temos aqui um convidado super especial, o Renato Coller Mazzoni, engenheiro mecânico automobilístico formado pela FEI, que trabalha nesta área do setor automotivo há mais de 6 anos e atualmente está na Suécia no setor automotivo, numa grande experiência. Um grande amigo meu, Renato. Muito prazer, obrigado aí por aceitar o convite aí. Seja bem-vindo ao futuro maior podcast de educação do Brasil. Oi, Fábio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal do MatrizCast. Show, Renatão. Que bom aí que você topou aí essa conversa, esse bate-papo para falar sobre um tema que a gente ainda não abordou aqui no podcast, que é uma coisa muito importante, que é sobre o mercado de trabalho. Né? A gente sabe aqui que o nosso público aí, alvo aqui dos ouvintes do MatrizCast, eles estão aqui no momento da vida deles que eles estão decidindo sobre o futuro, sobre qual profissão escolher. E existem muitas dúvidas, principalmente nessa área, né? De como está o mercado de trabalho, de como é um processo seletivo, de como passar por essa fase, né? Que é tão importante para eles. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria saber um pouco como foi essa sua escolha da profissão, que a gente já falou aqui, que é do mercado automobilístico, né? Você é engenheiro mecânico automobilístico, né? É uma área específica, né, da mecânica, que você se especializou, para você contar um pouco da sua história, né, todo esse processo até hoje, como foi essa escolha da profissão e hoje o Renatão que está aqui, que está aí numa experiência internacional, qual foi os aprendizados que você teve durante esse processo que você poderia melhorar se você pudesse estar lá de novo no seu ensino médio, com seus 16, 17 anos, os ensinamentos que você tem hoje, que você falaria para o Renatão de antes assim, ó, presta atenção com isso, estuda mais aquilo, isso aqui são habilidades importantes aí para a continuidade e o futuro da sua profissão. Então, pedi para você contar um pouco para a gente aí, Renatão. Então, vamos lá. No ensino médio foi há muito tempo atrás, mas tentar relembrar. Eu escolhi pela engenharia automotiva, eu chuto que eu tinha uns 12 anos, eu escolhi muito cedo. Era uma área que eu sempre gostei, sempre fui fascinado por carro, todo tipo de meio de transporte que tem um motor sempre me fascinou muito. E para você ter noção, nessa época, vou ter que até explicar o que é, porque o pessoal não vai saber. Tinha um programa de mensagem que chamava ICQ, Eu que lembro, era né? para você conversar com seus amigos pela internet. Tinha um programa específico e nesse programa dava para você procurar por tópicos ou cidade, qualquer tipo de coisa. E eu procurei justamente quem fazia esse curso, só para conhecer alguém que pudesse me dar um relato sobre isso. E eu acabei encontrando uma pessoa que era da minha cidade e fazia a FEI, que foi a faculdade que a gente estudou, né? Que era a única que tinha o curso de engenharia automobilística. E ele estava estudando na FEI e ele me deu super dicas, assim, falou que gostava muito do curso. É, e era exatamente o que eu estava procurando, né? Apesar de ser muito jovem, já tinha esse interesse em saber o que eu ia fazer da minha carreira, né? E acabou que eu não mudei de ideia, foi isso até o fim. Eu acabei saindo do ensino médio e fui direto para a FEI. Agora, quanto ao que você disse do que eu diria para o Renato do ensino médio, é aproveitar mais as aulas de matemática e física, que eu nunca fui além, assim, eu sempre quis ficar na média só para passar de ano, mas para a faculdade é um degrau muito grande, assim, sabe? Não é, para mim foi muito difícil, tanto que no ensino médio era sempre nota 5, 6 em matemática e física. Eu nunca tive muita facilidade com essas matérias, apesar de ter feito engenharia. E quando entrei na faculdade foi um choque muito grande, né? Eu fui muito mal, peguei DP, tive que refazer semestres e tal. Então a dica principal é essa. E é muito difícil você escolher o que você vai fazer a vida inteira, né? Tem muita gente que vai mudando, mesmo depois que começou a faculdade, terminou a faculdade, escolhe outra coisa. Mas se for uma pessoa que tem a mesma certeza que eu, já sabe o que quer fazer, talvez a minha dica é fazer algum ensino técnico, alguma coisa assim, já focado no que você quer fazer, né?
para mim seria muito interessante ter feito algum curso do Senai, alguma coisa assim mais relacionada à mecânica, assim, que eu poderia ter aberto portas para mim, conseguir um estágio com mais facilidade, ou um emprego depois, alguma coisa que eu poderia aplicar na minha vida profissional mesmo. Acho que essa seria a principal dica. Muito legal, Renatão. Você falou, passando a bola, você falou uma coisa muito importante, que isso tem hoje ainda, com a facilidade que a gente tem de comunicação, né? Você falou do ICQ, para quem não sabe, o ICQ é o WhatsApp da velha geração aí, maneira que a gente tinha de se comunicar, que tinha até uma música muito interessante. Mas, enfim, o que você falou aí foi de buscar networking, que é uma coisa muito importante hoje em dia. Então, assim, até mesmo na questão desse podcast que a gente tem aqui, a gente está trazendo pessoas para contar para outras pessoas das suas experiências. Então, lá atrás, né, quando você falou, quando você estava no ensino médio, quando eu estava no ensino médio, era muito difícil a gente ter o acesso a essa informação, né? Ah, eu quero ser engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Aonde você ia buscar informação? Com quem você ia falar? Talvez se você tivesse algum engenheiro mecânico na sua família, ele ia falar para você, não, segue esse caminho, essa faculdade é boa, mas não tinha muito aonde você buscar informação. E esse seu ato de buscar alguém que já tenha feito ajuda muito. E hoje, com a facilidade da comunicação que existe, diversos podcasts de vários assuntos, a gente tem grupos de estudos, a gente tem um monte de lugares onde as pessoas podem se conectar. Isso é uma das vantagens que a gente tem do fato da globalização, né? Do fato da internet ter chego e encurtado essas distâncias. Então, do que você falou, uma coisa que eu tiro para mim, que com certeza absoluta eu faria muito mais, principalmente com a facilidade que a gente tem hoje, é buscar esse network. Então, assim, se é apaixonado por automobilismo, busque grupos que contém pessoas que já são dessa área e falem com eles, né? Hoje até mesmo eu recebo direto mensagens, né? Direto não, mas com uma boa frequência, mensagens de pessoas que falam, olha, eu sou apaixonado por automobilismo, tem como você falar comigo para para você me guiar, me dar algumas dicas? Eu sempre falo sim, né? E eu sempre converso com essas pessoas, obviamente dentro da possibilidade de tempo que eu tenho, e isso é muito bom para elas, né? Eu enxergo que é muito bom para elas. Você ter alguém que vai te falar, olha, você quer trabalhar com automobilismo? Então tá bom. É muito importante você ter bom trabalho em equipe, é muito importante, mais do que você fazer 500 cursos de dinâmica veicular, você ir para a pista, pegar experiência. Então, já busque alguém que te dê uma oportunidade, né? Mais do que você pensar só em investir em curso. Então, você vai direcionando a pessoa, né? Então, hoje, sem dúvida, os estudantes devem buscar isso sempre, né? Buscar o networking, buscar falar com a pessoa que já chegou lá, justamente para a pessoa poder guiar. É muito importante uma coisa, você ter um mentor na sua vida, né? Você ter alguém que vai te guiar através dos caminhos, alguém que já passou, obviamente, alguém que você se espelha, mas que seja um mentor na sua vida. Então, eu acho que do que você falou disso, é um ensinamento muito grande para qualquer pessoa que hoje quer buscar e escolher o seu futuro, né? Então, é isso do que você falou foi o primeiro grande ensinamento que eu anotei aqui. O segundo, e não menos importante, é que você falou do Senai. Cara, sem dúvida, é algo que eu também faria. Eu nunca fiz um Senai quando eu estava no ensino médio, fundamental. Eu não estou dizendo Senai em si, mas eu estou dizendo cursos que te dão a noção da prática, né? Porque justamente você falou a questão do choque que você teve quando você chegou na faculdade. Eu também tive um choque muito grande, né? Eu lembro até hoje do zero de cálculo, que eu não lembro se foi P1, P2, mas foi zero. E assim, choques muito grandes, tanto de matemática quanto de parte de prática, de entender como conectar tudo aquilo, para que eu ia fazer tudo aquilo. E esses cursos profissionais, não essas partes técnicas, né, que você tem de você aprender partes técnicas juntos, partes práticas juntos, ele te dá uma noção do que você vai fazer com aquilo que você aprende, né? Então, eu vou falar um pouco da minha parte, né, de elétrica, né? Você vai fazer um curso técnico de elétrica. Então, você começa a entender como que aquilo que tem a matemática por trás daquilo, como que você pode aplicar. E aí, conforme você vai estudando, você vai conectando essas informações. Então, é muito importante isso, né? Quando eu entrei na faculdade, né, com os 8 anos que eu fiquei dentro do Fórmula, que foi um projeto lá, aquilo, sem dúvida, foi um divisor de águas na minha vida. Aquilo mudou
de ser quem eu era para que eu conseguisse ser quem eu sou hoje, né? Se não fosse aquele processo prático que eu passei, eu não estaria onde eu estava hoje. E com certeza é a mesma analogia ao que você falou do Senai, de um curso mais técnico quando você está no ensino médio. Você poderia antecipar aquilo. Eu poderia ter chego mais preparado, né? Quando eu cheguei lá no primeiro dia de oficina, eu não sabia nada, de nada. E aí eu fui aprendendo, né? Tudo você pode aprender na vida, né? Mas, assim, você pode também antecipar esses problemas, antecipar essas situações e conseguir chegar mais preparado. Então, são dois ensinamentos que você disse que, para mim, fazem todo sentido em uma forma que vão ajudar, sem dúvida, os nossos ouvintes e alunos. Agora, Renatão, para a gente ir para uma segunda parte, que essa aí até mesmo eu tenho um pouco de curiosidade, porque até por questões de profissão eu nunca fui muito para essa parte do mercado de trabalho, né? Como é o mercado de trabalho, como está o mercado de trabalho, eu nunca fui para a indústria. Então, assim, eu não sei nem dizer, se alguém me perguntar, como é que está esse setor. E, assim, a gente vê diversas notícias do mercado de trabalho, emprego cada vez mais difícil, a gente mesmo se formou numa época muito difícil de se arrumar emprego. Então, assim, como é que está hoje, como é que você vê hoje o mercado de trabalho nesse setor que você atua, né, que é o automotivo no Brasil, né? E ainda mais, né, vou dizer mais, com essa sua experiência hoje, né, que você está, como eu falei, hoje você está na Suécia, né? Acertei, né? Isso. Eu sempre confundo Suécia com Suíça, mas assim, com essa própria experiência que você está tendo fora, de trabalhar fora, como é que você enxerga hoje o mercado de trabalho, tanto no Brasil, com as experiências que você teve, como no exterior? Como é que está sendo esse mercado de trabalho? Como é que você enxerga ele no restante do mundo? Bom, o mercado automotivo é muito cíclico, vamos dizer. Ele sempre está ou muito alto ou muito baixo. Isso é muito ruim, né? Então, os empregos são meio, vamos dizer assim, voláteis. É bem complicado esse mercado. Se você não está numa posição muito boa na empresa, pode ser que você acabe perdendo emprego. Assim, é bem comum. A gente tem que se reinventar. No Brasil, eu posso dizer que não está muito bom no momento. Como vocês sabem, o Brasil não tem nenhuma indústria que é 100% nacional, então, geralmente, quando alguma fábrica, a matriz quer cortar alguém, eles cortam dos outros países, né? Eles não cortam no país deles. Então, o Brasil acaba sofrendo mais por essa questão também. Eu posso falar da Suécia, que é onde eu estou agora, né? Aqui o mercado para engenharia automobilística está muito bom. Muitas vagas abrindo. Na empresa que eu estou trabalhando hoje, tem mais de 100 vagas abertas, para você ter noção, e eles estão com dificuldade de contratar. Eles estão pegando gente recém-formada porque está difícil de encontrar gente no mercado. Mas isso é uma coisa local. Aqui tem duas indústrias grandes de caminhão, que é a Volvo e a Scania, né? Então, é uma coisa local. Eu não sei nos outros mercados, não posso dizer. Mas no Brasil está bem ruim, posso te falar. Entendi. Realmente, aqui a gente vê, né, nos noticiários, né, todas essas partes aí que a gente vê dificuldade, a gente viu, teve até aquela fábrica perto da onde a gente estudou que fechou, né, que era uma muito famosa, né, que tinha, né? Teve, não teve? Uma questão dessa. Sim, fechou. Então a gente, Fechou no Brasil inteiro. então a gente realmente está vendo esse problema. Mas é muito interessante você dizer também que com essa oportunidade que você teve, né, que você está tendo, você está vivendo, de trabalhar fora, como aí, e eu sempre falo, você falou a questão de se reinventar, de mudar, é uma coisa assim que eu sempre falo, eu sei e não estou negligenciando, tapando meus olhos para dizer que não existe um problema no mercado de trabalho que está cada vez mais difícil. Eu entendo sim que está, principalmente para quem está começando e tentando ganhar uma primeira oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala da questão de reinventar, da questão de se aprimorar mais, eu também vejo em muitos locais uma falta de mão de obra qualificada específica para determinado tipo de ação. Eu vejo que cada vez mais o mercado de trabalho ele está ficando carente de mão de obra qualificada
né? E isso ainda é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade para as pessoas também se reinventarem, também aprenderem coisas novas e entenderem que é sempre necessário você estar se reciclando, você está aprendendo outras coisas, porque assim, toda dificuldade ela também abre uma oportunidade, né? E por mais que, de novo, está difícil o mercado de trabalho no tradicional ali, para você conseguir umas oportunidades, está muita gente sendo mandada embora, eu entendo que sim, mas ao mesmo tempo existem outras oportunidades, existem buracos e que é neles que às vezes você tem que se concentrar. Putz, acabamos de falar do networking, né? Então vamos lá, tá difícil você arrumar, você está no mercado de trabalho, e aí eu vou emendar com uma outra com outro ponto que eu acho interessante você falar. Está no mercado de trabalho automotivo. Aí você perdeu seu emprego, você está sem oportunidade e você acabou de falar aqui para mim que sua empresa aí está contratando um monte de gente, onde você está na Suécia, tudo bem, longe, tudo mais, um outro país, mas é uma oportunidade. Então, assim, uma pessoa buscando lá do primeiro conceito que a gente falou do network, buscando falar, buscando encontrar pessoas que estão trabalhando, que estão em outros lugares, com outras oportunidades, e entender qual é a lacuna, né? O que precisa para cumprir essa vaga que você está falando que eles não conseguem. Então, se eles estão sem conseguir contratar essa mão de obra especializada, alguém precisa se especializar. E justamente correr atrás desses buracos, entendeu? O que é preciso para ser contratado aí? O que eu preciso aprender? O que falta em mim hoje que eu não sou um candidato que conseguiu uma vaga aí? Entendeu? O que eu preciso melhorar? Então, assim, de tudo que você falou, também é uma oportunidade. Então, você falou, o mercado está em crise, o mercado está em crise, concordo 100%. Mas também está com falta dos caras que sabem mais, dos caras que se dedicaram mais, dos caras que buscaram mais, das pessoas que têm mais qualidades também a oferecer. Esses caras estão em falta no mercado, né? Estão em falta nesse, estão em falta em diversos outros. Não só por quanto do que o cara também consegue se qualificar para a vaga, mas também pelas mudanças. Então, assim, o que se era exigido antes, talvez não seja a mesma coisa que você precisa hoje para conseguir uma vaga. Eu falo sempre de programação, que cada vez mais eu brinco, falo que daqui 20 anos o cara que não souber programação talvez seja, entre aspas, um analfabeto. Porque só que isso antes não era tão necessário, só que daqui para frente vai ficar sendo. E agora uma coisa que, por exemplo, eu faria diferente, que eu não falei, né, mas eu vou conectar com o que você falou, eu faria diferente para mim seria aprender inglês. Porque eu até te falei nos bastidores que eu sou um pouco meio fora da curva, porque eu não sou fluente em inglês. E esse é um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida. Porque eu sei que hoje o inglês ele não é nem um diferencial, né, Renatão? Ele é fundamental, né? O diferencial talvez seja... a gente ainda nem conversou como é que é a comunicação aí, e aí eu vou pedir para você me falar, mas eu imagino que seja 100% inglês. Você não tem que chegar aí e aprender alguma língua local, nativa deles. Então, assim, o quanto o inglês para você foi importante e fundamental, né, como uma habilidade para isso, né? Como é que foi a questão da língua para você, do aprendizado da língua? Deixa eu voltar um pouco. Primeiro que eu não quero assustar quem quer entrar nessa carreira automotiva, tá? Porque eu sou muito feliz com o que eu escolhi, é o que eu gosto de fazer, não me vejo fazendo outra coisa. Mas é o que eu falei, é cíclico, né? Tem altos e baixos. Pode ser que o pessoal que está no ensino médio agora queira fazer engenharia, quando estiver formado, o mercado seja muito bom, mas o que ela pode fazer é se preparar para isso. Foi o que você falou. Tem requisitos que hoje são diferenciais, daqui para frente serão requisitos, serão o que a pessoa precisa de mínimo, que hoje é o inglês. Se sem inglês hoje, dificilmente você consegue um emprego bom, principalmente na área automotiva. Pelo que eu te falei, não tem uma empresa 100% nacional, então contato com a matriz normalmente é no idioma inglês. Também tem coisas que eu nem sei que vai precisar no futuro, coisas que nem foram inventadas, né? Daqui 5 anos muda totalmente, né? A gente está vendo tanta coisa nova agora, internet das coisas, indústria 4.0, tem tanta coisa que não dá nem para enumerar aqui. O inglês para mim foi essencial. Eu sempre tive na escola, desde o ensino infantil eu tive inglês na escola, mas nunca foi algo muito avançado. Mas como eu peguei vamos dizer assim, peguei o começo da informática quando era tudo em inglês. Eu, com 4 anos, a gente teve o primeiro computador lá em casa, era totalmente em inglês. Então, como eu tive esse contato bem criança, eu
peguei a facilidade com o idioma, entendeu? Eu acabei fazendo aula extra também, extracurricular, mas eu fiz por pouco tempo, fiz uns 2, 3 anos. Eu acho que não foi o diferencial mesmo. Foi mais essa parte de informática, foi de assistir bastante série em inglês. Isso me ajudou muito. Sem o inglês eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Me ajudou muito. Aqui na Suécia, o idioma é o sueco, claro, mas a segunda língua é inglês. Eu posso te falar que eu vi até hoje 2 pessoas que eu não consegui me comunicar, que só falavam sueco, porque eu ainda não falo nada. Então é a segunda língua deles mesmo e posso falar que é perfeito. Você não sente nenhum sotaque, sabe? Como se você estivesse assistindo uma série, ouvindo uma música. É muito, muito tranquilo essa comunicação. Mas aí, aonde, aí onde você está é 100% inglês. Sim, a empresa, eu estou trabalhando para a Scania, que é uma empresa sueca. A Scania tem fábrica no Brasil e aqui na Suécia, mas todo o contato com, com o pessoal da Scania é sempre em inglês. Por exemplo, se tem uma reunião que só tem suecos, eles falam em sueco, mas se tem qualquer pessoa de fora, eles falam em inglês. E no Brasil, a mesma coisa. Quando eu trabalhei no Brasil, se era uma coisa interna, era em português, mas qualquer pessoa de fora, o idioma era inglês. E e-mail sempre em inglês, toda a documentação de, de desenvolvimento de produto totalmente em inglês. Isso aí é até um detalhe importante que você falou, né? Não é porque você está aí na Suécia que é tudo em inglês. Quando você estava aqui no Brasil, você usava também muito para falar inglês, qualquer reunião em inglês, o que você vai ler, principalmente isso aí, pelo menos eu não sei as outras áreas, mas para a nossa de engenharia é 100%. Qualquer coisa técnica que você vai ler é em inglês. Então, assim, você quer um documento bom, na grande maioria, obviamente, não é em todos os casos, mas as literaturas boas que você vai encontrar são em inglês. Então, você precisa saber ler inglês. Agora, além de saber ler inglês, você tem que falar, né? Então, dentro de uma multinacional, de uma grande empresa, a probabilidade de você ter reuniões em inglês é gigantesca. Então, assim, não é inglês só para escrever e-mail, né? Saber ler, você tem que saber inglês para se comunicar. E, assim, para aprender, pela experiência que eu tenho hoje, né? Hoje eu me dedico muito mais à língua, mas por todas as experiências que eu tive, inglês é o que você falou. Você vai aprender sim na base, assim, nos cursos, mas você tem que imergir na língua para aprender. Você tem que assistir um seriado em inglês com legenda em inglês. Você tem que ver, tentar ler alguma coisa em inglês. Você falou da internet, a internet tem muita coisa em inglês. Jogo de videogame, os caras que jogam videogame, um monte de coisa em inglês. Você precisa imergir em alguma esfera do aprendizado dentro da língua para você aprender, né? Porque senão não tem como, né? Tudo na vida você precisa praticar, não adianta você também ficar só na teoria, né? Porque a gente sempre fala, conectar a prática com a teoria, não adianta você ficar só no estudo, não adianta você culpar a escola que você está estudando, que ela não está fazendo você ficar fluente em inglês. Quem vai fazer você ficar fluente em inglês é você, né? O que você depende muito mais de você, né? A pessoa ela pode até ser fluente sem nada, né? Sem fazer escola, sem nada, você consegue. A escola só vai ser um acelerador do processo, que vai te ajudar a isso. Então, isso é realmente fundamental para qualquer área, né? De novo, é um arrependimento que eu tenho e hoje eu estou correndo atrás do tempo que eu perdi. Quanto antes é mais fácil, né? Porque quanto antes você tem mais tempo, né? Hoje eu não posso parar para, por exemplo, todo mundo fala para mim que eu aprender inglês vendo Peppa Pig. Eu falei, não, acho ótimo. O problema é que horas que eu vou ver Peppa Pig, não entendeu? Para parar, para ficar, não dá. Então, porque hoje em dia a vida é muito mais corrida, as coisas que você tem que fazer é muito mais difícil. Então, quando você está antes, por isso que a gente fala antecipar os problemas, né? Antes, o cara lá no ensino médio, eu tinha tempo demais para ter feito isso. E não aproveitei, mas tudo bem. A vida é assim. A gente sempre vai ter os nossos arrependimentos, que a gente pode mudar, mas o legal é a gente poder aprender com o, entre aspas, erro dos outros, né? Ou com as decisões que os outros já tomaram e hoje eles até, né, fariam diferente se pudessem, né? Então, esse é um dos objetivos que a gente tem do podcast. E agora, Renatão, para a gente entrar na terceira e parte final aqui das nossas perguntas, falando um pouco sobre o futuro do que você enxerga. Já falou que é um mercado cíclico, né? Que eu entendi muito bem, que
a gente se formou talvez num momento não tão bom desse ciclo, mas ele pode e com certeza vai se recuperar e vai ter boas oportunidades também aqui no Brasil. Então, assim, mas o que você enxerga sobre o futuro? A gente vê muito dessa questão do carro elétrico, né? Do apelo da eletrificação, do apelo das questões sociais e ambientais, né? Principalmente, né? Da mudança. Eu acho que aí na Europa é algo muito mais consolidado que aqui no Brasil, né? Eu acho que tem até leis aí que alguns países em determinado ano já vão utilizar apenas carros elétricos, então, ou maior parte da sua frota. Então, como que você enxerga estando dentro dele? Porque assim, eu dentro do automobilismo, eu não enxergo tão cedo essa mudança, né? Não enxergo, por mais que seja um defensor dela, né? Eu vejo, a gente vê a Fórmula E vindo, né? Veio com grandes expectativas, hoje está um pouco, talvez, estacionada. Eu sou um fã muito dessa categoria, mas eu ainda vejo alguns entraves para a consolidação disso, tanto no Brasil, principalmente no Brasil, e também um pouco lá fora. Mas como é que está o setor automotivo dos carros, né, da indústria, dos carros que a gente vê nas ruas, da parte urbana, né, da construção e da tecnologia? Como é que você enxerga esse processo de eletrificação do futuro? Bom, eu acho que é inevitável falar que é o futuro, né? Você, como engenheiro eletricista, também deve saber. A combustão, o motor a combustão vai acabar um dia. E eu acho que está cada vez mais próximo. Eu era bem cético quanto a isso, mas aqui na Suécia é totalmente diferente a frota de carros na rua. Você vê muito carro híbrido e carro elétrico já. É muito diferente do Brasil. No Brasil, não lembro agora quanto está, mas acho que era 2% de venda de carro elétrico aqui. Eu acho que é mais da metade, já, com certeza. Eu trabalho com desenvolvimento de produto. Motor a combustão, as fábricas já estão, algumas já anunciaram que vão trabalhar até 2030, 2035, mas isso já está fadado a acabar mesmo. No Brasil vai demorar um pouco mais, porque essa tecnologia elétrica é mais cara, né? O custo de bateria é muito alto e tal, e não vejo chegando tão cedo no Brasil. Mas aqui fora já é a realidade. Não se fala mais em carro a combustão, já é passado. Caramba, é tudo elétrico? Os carros, tudo. Aqui no Brasil realmente é difícil, as coisas demoram, né, para vir para cá, né? Mas aí eu não sabia, 50% a maioria, então é tudo carro elétrico. A grande parte, você vê carros novos, quase todos elétricos. A Volvo mesmo, eu estava vendo os carros à venda, pouquíssimas opções de carro a combustão, quase todos híbridos ou elétricos, 100%. E tem muita E diferença de preço do combustão do elétrico aí, igual aqui ou não? não sei te afirmar com certeza, mas eu estava conversando com um colega de trabalho, ele estava falando que o imposto para carro elétrico é muito mais baixo. No Brasil, a gente não tem esse tipo de incentivo ainda, né? Que eu me lembro só em São Paulo que tem isenção de PVA ou de rodízio, alguma coisa assim. Então, não é o bastante, porque o custo do carro elétrico ainda é muito maior, né, no Brasil. Aqui também, mas aqui tem uns incentivos, então acaba compensando. Entendi. E a infraestrutura, como é que é? Aí você vê muito, porque aqui, eu pelo menos eu penso assim, porque, bom, legal, eu gosto de carro elétrico, sei lá, se um dia eu resolver comprar um carro elétrico, mas eu não vejo muita infraestrutura aqui, pelo menos onde eu moro, né, para falar assim, igual posto de gasolina. Posto de gasolina, você vê, a cada esquina você vê um posto de gasolina. Aqui no Brasil eu não vejo muitas estações, né? Isso que acaba até não sendo um motivador, né? Porque, ok, você vai comprar a nova tecnologia, mas o local onde você reside precisa estar pronto para receber essa frota, né? Eu não quero ter que sair e estou sem bateria e ter que dirigir, sei lá, quantos quilômetros para conseguir recarregar. Ou ter a própria estação de recarregar dentro da minha casa, mas enfim. Aí como é que é? É mais estruturado? Você vê uma cidade mais pronta para receber? Ou você acha que começou já a vir os carros e eles foram se adaptando? Você não, talvez não tenha pego esse processo, mas hoje a sua visão hoje da cidade que você está é uma cidade pronta? Né? Você tem mais postos assim de abastecimento ou não? Então, eu estou morando numa capital, né? Capital deve ser diferente. Aqui, em todo lugar, você vê tomada para carregar. Qualquer estacionamento tem pelo menos duas, três tomadas para carro elétrico. Então, acho que aqui está bem melhor preparado que o Brasil. Realmente, tem
Isso impede muitas vendas, de você ter ansiedade de não saber onde você vai parar o carro para abastecer, né? Você tem que se programar muito mais no Brasil, porque são pouquíssimos postos de recarga. Aqui não, estão totalmente preparados já. Entendi. Isso é importante. Eu vejo ainda muitos problemas de infraestrutura na cidade, e eu acho que eles têm que ser resolvidos antes, né? E para que isso consiga realmente casar nesse momento, os carros elétricos virarem realidade aqui no Brasil. Eu sou muito fã de carro elétrico, o meu mestrado é feito para questão de bateria de carros elétricos, né, em questão de estudos, porque assim, a bateria, ela é um grande problema ainda, não um grande problema, mas assim, é a solução que veio, mas que ela tem problemas que precisam ser resolvidos para que ela realmente se torne uma solução. Então, existe muita área de estudo. E aqui, até para a gente começar a finalizar, eu vou fazer só uma parte de tudo que a gente falou e conectar isso um pouco. Você falou desde o começo lá, a gente falou que mercado difícil, mas aí está tendo oportunidade e tal, não sei o que, tudo bem. Aí a gente falou sobre oportunidades que surgem no meio de uma crise. Cara, bateria, se a gente está falando hoje que o mercado que os carros elétricos serão o futuro, né, que a gente enxerga dessa forma, eu enxergo, você enxerga, que já são quase que realidade, né? Aí já é realidade, aqui vai ser o futuro. Mas se isso é a tendência, com certeza as pessoas especialistas em baterias são poucas ainda. Porque não era uma tendência antes. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo, antes, você é um especialista em baterias de lítio que são utilizadas. Estou estudando com afinco isso. São poucas mãos de obras especialistas em baterias que existem. E é uma dor que impede ou não impulsiona da maneira como deveria os carros elétricos aqui no Brasil ou até no mundo. Então, assim, precisam-se de pessoas que saibam gerenciar a parte de gerenciamento de bateria, saibam a parte do algoritmo para melhorar o gerenciamento de bateria, que entendam a eletroquímica dentro de uma bateria, então parte de química, parte de física, você tem uma série de áreas dentro disso. Então eu tenho, né, com certeza se eu sou um cara, por exemplo, que quero fazer o mercado automobilístico, quero trabalhar com carros, né, gosto muito de carros, que eu vejo muito uma igualdade em todas as pessoas que eu conheço, né? Eu não sou assim, mas na maioria deles que eu conheci, né, durante essa minha trajetória, tanto na FEI, tanto que hoje trabalham com carro, eles são apaixonados por carro, pessoas que gostaram de carro, pessoas que decidiram disso desde o começo, que carro realmente é uma paixão, gosta de jogar bola, o cara gosta de jogar bola, o cara desde de criança ele gosta de jogar bola, o cara gosta de carro, desde de pequenininho ele gosta de carro. Então, assim, pelo menos a grande maioria. Então, assim, se você tem isso muito bem definido, se você quer ir para esse mercado, que é um mercado incrível, cheio de oportunidades e com muito retorno, eu acho, isso é uma dor que existe e vai existir cada vez mais. Daqui 10, 15 anos, o cara que souber bem bateria, o cara está muito bem posicionado. Eu te falo isso, eu não sou nenhuma mãe de nada, mas eu falo isso com muita clareza das coisas que eu acredito. Do mesmo jeito que eu falo que o cara vai ser um, entre aspas, analfabeto, se ele não souber programação daqui a 20 anos, o cara que souber entender bem das baterias e gerenciamento de motores híbridos, o cara vai estar muito bem posicionado no futuro. Porque no futuro, cada vez mais vai precisar desse tipo de mão de obra. Aí vai falar, mas talvez não seja o futuro, não sejam baterias de lítio, vão ser outros tipos de maneiras de se promover a energia, mas tudo bem. Mas de toda forma, elas ainda serão poderão ser um potencial desenvolvimento que a gente tem, né? O que você acha sobre isso, Renatão? Exatamente. Eu concordo com você, Fabinho. A elétrica não é o meu estudo, mas a bateria, até onde eu sei, é uma coisa que ficou muito tempo estagnada, sem ter muita pesquisa sobre isso. A gente ficou muito tempo estacionado na bateria de chumbo ácido e agora está tendo as novas tecnologias, mas tem muita coisa para desenvolver, para melhorar, né? Por exemplo, os motores a combustão estão morrendo não só porque eles são de combustíveis fósseis, mas porque eles não são eficientes. O rendimento de um motor combustão é por volta de uns 30, 35%. O motor elétrico não, é mais de 90%, 95%. Então, até onde eu sei, a gente sempre investiu muito nos motores a combustão para melhorar e nunca passou disso. Os motores elétricos já estão muito desenvolvidos, já estão quase no máximo de rendimento possível.
O que dá para melhorar? Bateria. Bateria é o futuro mesmo, é onde os estudos têm que estar concentrados daqui para frente. Exatamente, exatamente. E você falou da questão de elétrica, mas mecânica também, né? Você entender toda essa parte híbrida é muito complexa, né? Entender a mecânica por trás disso, como você acoplar o sistema de propulsão mecânica com o sistema de elétrico. E também nos carros elétricos tem muita, né? Porque todo o outro desenvolvimento restante que você tinha, você ainda tem da parte mecânica, né? Então, até talvez com algumas dificuldades, porque a bateria ainda ocupa um volume muito grande, então você tem toda a parte de proteção também para entender aonde você vai colocar tanto volume e peso, né, dentro do desenvolvimento de dinâmica que você tem nos carros, né, e de segurança. Então, assim, muda. Então, sempre vai mudando, coisas novas trazem problemas novos, então você entender a tendência de qualquer negócio, você consegue se antecipar a esses problemas e se preparar para isso. E, Renatão, foi muito legal, foi muito bom escutar toda essa parte aí que a gente nunca tinha discutido aqui sobre o mercado de trabalho, principalmente sobre o mercado automotivo, sobre os carros elétricos. Inclusive, a gente um dia pode marcar um podcast só sobre carros elétricos, que é um assunto super importante e que eu gosto muito. Mas eu vou dar o espaço para você finalizar esse podcast, fazer alguma conclusão. E eu sempre pergunto aqui, por mais que já tenha sido feita como a primeira pergunta, eu vou te dar uma nova chance, uma nova oportunidade para a mesma situação, que então, para você se despedir e dizer, de novo, se você pudesse, não vale a primeira resposta, mas se você pudesse falar alguma coisa para o cara que é o estudante hoje de 16, 17 anos, né? Qual é o principal ensinamento ainda que você diria para ele, o principal insight e o espaço para você finalizar aí e se despedir dos nossos ouvintes? O acesso hoje à informação, à educação de qualidade na internet é muito maior do que na nossa época, né? Na nossa época nem tinha isso. Então, a minha recomendação para quem está no ensino médio próximo à faculdade é se aprofundar ao máximo nos mais diversos assuntos. Isso aí pode até ajudar a escolher uma próxima profissão, caso a pessoa esteja com alguma dúvida. Hoje a gente consegue aprender muita coisa nova com facilidade, né? E é exatamente o que a Matriz está fazendo também, né? Isso eu acho muito legal, a ideia é sensacional. Eu quero agradecer o convite e esperar a parte 2, né? Estamos aí à disposição quando você quiser conversar sobre mais algum assunto. Fechou, Renatão. Muito obrigado. Na próxima a gente tenta fazer em sueco ou em inglês, né, para dar uma diversificada. Mas muito obrigado pela participação. Tenho certeza que todo mundo adorou saber sobre toda essa trajetória, todos os amantes aí de carro, do mercado automotivo, do mercado automobilístico, vão adorar conhecer e, sem dúvida, vai ser muito importante para todos eles. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Foi um prazer aqui. Lembrando que semana que vem temos mais um episódio, todo domingo, às 12 horas no Spotify, às 13 horas no YouTube, os nossos episódios aqui para você, ouvinte do MatrizCast. Então, muito obrigado e até a próxima.